Olá, queridos amigos de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Sandra Sueli e aqui você encontra vários assuntos que vão te ajudar no seu crescimento interior. E na aula de hoje nós vamos aprender a criar a nossa própria egrégora. Isso mesmo. Para quem assistiu a aula da semana passada já deve ter visto o poder de uma egrégora, né? Já deve ter visto como que uma egrégora se forma, qual é a base de uma egrégora, e agora a gente vai aprender a criar a nossa própria egrégora conscientemente, né? Porque uma egrégora, gente, a gente monta de várias maneiras. A gente monta ela conscientemente, né? Quando a gente tem um propósito, um objetivo em cima de alguma coisa para alcançar, ou então quando a gente está distraído e acaba ancorando energias que vêm de fora, que às vezes não são positivas, às vezes não estão em alinhamento com a nossa vontade, porém, como a gente está distraído, está no piloto automático, às vezes a gente acaba permitindo entrar ou permitindo que a nossa energia acabe entrando em alguma egrégora que não é tão positiva. Então a gente precisa tomar muito cuidado, estar sempre assim muito atento para que a gente crie apenas egrégoras que sejam boas, positivas, que nos coloquem sempre num posicionamento de avanço, tá? Então a gente vai aprender a criar a nossa própria egrégora. Para quem ainda não sabe o que é egrégora, eu convido você a dar uma olhadinha no canal, assistir o vídeo O Poder da Egrégora, para você entender o que é isso, como que é formado e por que a gente tem que tomar cuidado para não deixar a nossa energia ser envolvida, né, com egrégoras que não são boas. E a gente vai aprender a fazer várias egrégoras para as várias situações da nossa vida, tá? Então, como a gente já sabe, egrégora é aquele acúmulo de energia, né, que a gente vai saber, a gente vai aprender agora a focalizar para um objetivo específico e a gente vai criando isso, tá? Todo mundo pode formar a sua egrégora, todo mundo pode montar várias egrégoras conforme os seus objetivos, as suas metas, né? Em várias áreas da nossa vida, a gente pode montar egrégoras específicas. Então, a gente vai aprender a partir da aula de hoje. Então, vamos lá para o próximo slide para a gente saber como é que faz isso. Muito bem. Eu coloquei aqui alguns tipos de egrégoras, tá, gente? A gente pode montar várias delas, elas são praticamente infinitas, porque nós temos infinitas possibilidades, tá? Então, sempre que nós tivermos uma ideia, um objetivo, a gente pode criar uma egrégora em cima daquele propósito, em cima daquele objetivo, daquela meta, tá? Então, as egrégoras, elas são ilimitadas, tá? Então, eu coloquei aqui algumas que são as mais comuns, né, e que podem abranger mais o interesse das pessoas de um modo geral, que são: você pode montar uma egrégora de ordem pessoal, você pode montar uma egrégora conjugal, você pode montar uma egrégora familiar, uma egrégora social, uma egrégora empresarial, motivacional ou uma egrégora para alcançar objetivos específicos, tá? Então, em primeiro lugar, tá? Antes de você escolher qual é o tipo de egrégora que você vai querer montar, você precisa saber que egrégora é um acúmulo de energia, tá? Então, uma egrégora, ela não é formada da noite para o dia, ela não é formada em 10 minutos, em 5 minutos, em meia hora, tá? Esse é um ponto muito importante para você entender a base de uma egrégora, tá? Uma egrégora, ela é formada a partir do acúmulo de energia que é focalizada sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, sobre um determinado objetivo que você quer alcançar, tá? Quanto mais você mentalizar o objetivo que você quer alcançar na determinada área que você escolher, quanto mais você investir energia nisso, maior e mais potente vai ficar a sua egrégora. E quanto maior e mais potente ficar a sua egrégora,
mais capacidade de atração, de magnetização ela vai ter, tá? Por isso que eu aconselho você, se você ainda não assistiu a videoaula que eu falo do poder da egrégora, até eu cito alguns exemplos de egrégoras bem poderosas, dá uma olhadinha lá para você entender como é que faz e poder tirar o máximo de proveito desse tema, tá bom? Porque se você não entender a base da formação de uma egrégora, você não vai conseguir fazer com que a sua egrégora seja assim 100% ativa, tá? Então dá uma olhadinha lá no canal para você ter todas essas informações. Muito bem. Como que você vai fazer a sua egrégora? Em primeiro lugar, você precisa escolher que tipo de egrégora que você vai querer formar, tá? Então é melhor você escolher várias egrégoras, né? Se você tem vários assuntos para formar esse acúmulo de energia, escolha cada um deles separadamente, porque cada um deles vai ter um tipo de energia diferente, tá? Então, por exemplo, a sua egrégora pessoal. A sua egrégora pessoal é aquela que você vai montar em cima da sua personalidade, em cima da sua energia pessoal, tá? Então, por exemplo, você vai montar uma egrégora pessoal colocando ali, focalizando todos os seus pontos positivos, todos os seus talentos, tudo aquilo que você faz de melhor. Você vai fazer essa egrégora praticamente montando frases que são de elevação da sua vibração, tá? Então você vai dizer para você qualidades, virtudes, você vai dizer para você, você vai fazer elogios para você, tá? De preferência, se você puder usar aquelas duas palavrinhas que eu já falei, que é o eu sou, né? Tudo aquilo que você quer alcançar, você coloca eu sou e põe na frente a qualidade, a virtude, o objetivo que você quer alcançar, você vai colocando na frente dessa palavrinha eu sou. Então, por exemplo, quer montar uma egrégora pessoal de sucesso? Vamos lá. Eu sou poderoso, eu sou um sucesso, eu sou dinâmico, eu sou inteligente, eu sou perspicaz. E aí você vai montando aquela lista, tá? De virtudes, aquela lista de elogios que você quer aumentar em você, né? Você vai aumentar a sua egrégora pessoal, você vai aumentar o seu poder pessoal. Então você vai ficar de uma forma que você vai atrair tudo isso para você. Você vai atrair pessoas inteligentes, você vai atrair pessoas prósperas, você vai atrair pessoas perspicazes, pessoas que têm foco, determinação. Então, uma egrégora pessoal, ela te acompanha em todos os lugares que você for, tá? Ela é uma egrégora que vai ficar sempre com você e você vai ter que ficar alimentando a energia dessa egrégora, porque ela é pessoal, tá? Então, essa egrégora é a única egrégora que você vai fazer praticamente sozinho, com você mesmo, tá? Porque ela vai montar, ela vai ser formada com o acúmulo da tua energia pessoal, tá? E ela é muito importante. Às vezes você vai numa entrevista de emprego, às vezes você vai fazer uma prova, você vai fazer um teste, né? Você vai assim dar uma palestra. Se você tem a sua egrégora pessoal bem formada, bem assim elaborada, você vai ter sucesso naquilo que você fizer, né? Porque você vai estar alimentando isso. E aí, cada pequeno sucesso que você tiver, você precisa se autoelogiar, né? Então, aí você diz o seu nome e diz, que bom, né? Estou feliz por eu ter conseguido, ou parabéns para mim mesmo, sabe? Você tem que se elogiar. Isso faz com que a sua egrégora pessoal aumente tanto em tamanho quanto em poder. E aí você vai atraindo para você todas aquelas virtudes, qualidades e aspectos positivos que você coloca na egrégora, tá? Isso é muito importante. A gente atrai para nós aquilo que nós colocarmos na nossa egrégora. E a egrégora, gente, nós temos que alimentar ela todo dia, tá? Todos os dias você precisa alimentar a sua egrégora, dizendo frases, palavras, expressões que potencializem
aquilo que você quer alcançar, potencialize o objetivo pela qual essa egrégora foi formada. Então, por exemplo, na egrégora pessoal, o objetivo principal dela é aumentar o teu poder pessoal, tá? O teu poder de realização, o teu poder de foco, o teu poder pessoal, tá? Numa egrégora conjugal, por exemplo, ela já vai ser feita já em duas pessoas, tá? Ela já vai ser feita com você e o seu parceiro ou sua parceira, tá? Então, vocês dois têm que formar a egrégora conjugal juntos, tá? Vocês têm que estar em harmonia com os objetivos que vocês querem alcançar, com as metas que vocês querem alcançar e fortalecer isso sempre em conjunto, vocês dois, tá? Então, vocês querem ter um relacionamento sólido, feliz, duradouro, próspero, vocês têm que construir uma egrégora juntos, tá? Não pode ser um fazendo para os dois, não, vocês têm que estarem juntos, porque vocês vão aumentar essa egrégora em duas vezes, tá? Porque vocês vão estar fazendo em conjunto, então, quando vocês têm mais de uma pessoa fazendo pelo mesmo objetivo, ela tem mais força, tá? Então, aí vocês podem, assim, usar a criatividade, né, gente? Assim, esbanja a criatividade para poder montar a egrégora de vocês em cima dos objetivos que vocês querem alcançar, tá bom? Numa egrégora familiar, por exemplo, aí já vão participar todas as pessoas da família, todas as pessoas que moram naquela casa, tá? Então, pai, mãe, filhos, se tiver avô, avó, né? Todo aquele conjunto, todo aquele núcleo familiar que está ali morando naquele mesmo ambiente faz parte daquela família, tá? Então, ali vocês precisam fazer em conjunto. Então, cada pessoa pode dar uma opinião, cada pessoa pode dar uma ideia, cada pessoa pode focalizar uma virtude, uma qualidade, um aspecto positivo para vocês fortalecerem o núcleo familiar. Quando existe uma egrégora familiar bem formada, a família é fortalecida, a família tem união, a família tem força, né? Um apoia o outro, entende? Mesmo que tenha alguma situação um pouco desarmoniosa, a egrégora daquela família é uma egrégora forte. Então, dificilmente uma família que tem uma egrégora bem formada, bem estruturada, dificilmente ela se dissolve, tá? Então, a importância da egrégora, se vocês querem manter a família unida, fortalecida, né? Assim, avançando junto, é bem interessante montar uma egrégora familiar, tá bom? Para isso, vocês podem sentar um dia, conversar com todos os membros da família, ver como que vocês querem montar a egrégora, quais objetivos vocês querem fortalecer. Isso fortalece muito o vínculo entre pais e filhos, entre irmãos, isso é muito interessante, tá? Aí nós temos também um exemplo de uma egrégora social. A egrégora social ela é um pouco mais flexível, porque ela vai envolver os seus contatos sociais. Então, vocês podem ter muitos contatos sociais, porém vocês têm aqueles assim que são mais próximos, né? Aquelas amizades que são mais assim, que tem mais afinidade com vocês. Então, vocês podem formar, por exemplo, né? Uma egrégora de amigos, né? Uma egrégora daquela turma que sempre sai junto, aquela turma que sempre está conversando sobre as questões do dia a dia, ou da faculdade, ou da escola. Vocês podem formar uma egrégora social, né? Ou um grupinho mesmo de trabalho, né? Um setor. Vocês podem formar uma egrégora. Isso fortalece muito, tá? O vínculo entre vocês e ajuda também na solução de problemas, né? Quando a gente tem uma egrégora fortalecida, é aquele velho ditado, né? Um por todos, todos por um. É verdade, né? Um acaba apoiando o outro, acaba dando assim um suporte, né? É muito importante quando a gente tem alguma questão assim mais complicada, quando a gente tem um suporte para nos ajudar. E a egrégora, quando a gente forma a egrégora bem estruturada, ela é esse suporte que a gente precisa, tá bom? Temos também um exemplo de egrégora empresarial, que aí seriam as pessoas de uma empresa, né? Por exemplo,
os gerentes, os dirigentes, né, as pessoas assim que estão na gestão, né, poderem formar também uma egrégora empresarial. Aí a coisa já toma um âmbito um pouco maior, né, gente? Vocês já têm assim objetivos mais amplos, né, em questão de lucro, em questão de prosperidade, em questão de manutenção da harmonia dos funcionários. Então é uma egrégora mais assim elaborada, tá? Mas é também bem interessante para manter a harmonia e a solidez da empresa, tá? A gente tem também egrégora motivacional, que pode ser formada por pessoas variadas, tá? Pode ser formada por núcleos variados. Por exemplo, você pode encontrar pessoas que também querem montar uma egrégora motivacional e vocês montarem esse grupo juntos, por exemplo, tá? Então, uma egrégora motivacional é aquela que pode ser montada, por exemplo, numa academia, numa escola, num salão, né? Em qualquer lugar em que vocês queiram, né? Aquele grupo de pessoas queiram estar trabalhando a energia da motivação, tá? Vocês podem montar mais de uma egrégora juntos? Pode, tá? Eu falei para montar de forma separada para não misturar os assuntos, mas você pode ter a sua egrégora pessoal, você pode também ter a sua egrégora conjugal, você pode ter a sua egrégora familiar, social, né? Aí você trabalha numa empresa, você pode montar a egrégora empresarial também. Então isso, gente, fortalece muito as várias áreas da nossa vida, os vários aspectos aonde nós estamos criando as nossas experiências evolutivas, tá? Então é bem interessante. E também, para fechar aqui nessa aula, a gente pode montar egrégoras para alcançar objetivos específicos. Nesse caso, gente, você pode montar uma egrégora para alcançar objetivos específicos, você pode montar ou ela sozinha, tá? Se o seu objetivo específico for somente seu, tá? Ou então, se você tiver mais pessoas com o mesmo objetivo específico, você pode se reunir, né? Juntar, fazer um grupo com essas pessoas e montarem juntos uma egrégora para alcançar objetivos específicos. Para cada objetivo, uma egrégora diferente, tá? Para a gente não fragmentar a energia, tá bom? E aí, gente, vocês podem ir trabalhando com essas formações de egrégoras da seguinte maneira. Periodicamente, tá? Vocês devem colocar energia nessas egrégoras através de afirmações positivas, frases motivacionais, elogios, agradecimentos, né? Gratidão quando vocês alcançam pequenos avanços, quando vocês dão pequenos avanços, para fortalecer, né, a ideia de que vocês estão avançando. Isso é muito importante, tá? Então, isso, conforme vocês vão fazendo, conforme vocês vão colocando essas energias periodicamente, mais a egrégora vai crescendo e se fortalecendo, tá? Então, gente, essa aula de hoje é mais para vocês poderem perceber que vocês podem montar egrégoras variadas, tá? Por os mais diversos tipos de situações, para os mais diversos tipos de grupos, né? Sejam eles familiares ou sociais ou empresariais, vocês podem montar as egrégoras tendo como objetivo aumentar o magnetismo de vocês em determinados assuntos, tá? Então a egrégora, ela tem como objetivo trazer uma maior magnetização daquilo que vocês querem alcançar, porque ela é formada a partir do acúmulo de energia. Quanto mais acúmulo de energia você tiver, mais você vai estar magnetizando, né? Atraindo, puxando para você todos os facilitadores para alcançar aquele objetivo daquela egrégora específica que você está montando, tá bom? Então, gente, espero que isso tenha ajudado, que vocês possam ter assim inúmeros benefícios e muito sucesso em cada egrégora que vocês formarem, tá bom? Gratidão pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.